Boa noite a todos. A aula de hoje será sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Lembrando que a guerra ela ocorre em 1918, não, 1914, desculpa, vai até 1918, também chamada de Grande Guerra, né? Era uma guerra que se acreditava que seria uma guerra rápida, né? Mas também temos que olhar para a Primeira Guerra Mundial, lembrando que é o primeiro conflito bélico e ele, bem dizer, abre o século XX, né? O século da guerra. Então, por isso a importância dessa guerra, até porque ao entender a Primeira Guerra Mundial, né, a gente compreende a Segunda Guerra Mundial, né? Uma está intimamente relacionada com a outra, né? Então, para isso, eu preparei não, vou utilizar já slides que eu tinha de sala de aula, né? Mas que dá para reaproveitar aqui nesse momento. Então, só um momentinho. Lembrando, então, que esse slide é um slide que eu já utilizei em sala de aula, então não vai ter muita surpresa para alguns de vocês, né? Então, como eu falei anteriormente, né, a Primeira Guerra Mundial, ela incide, né, ela é um evento, né, um evento histórico que marca profundamente o início do século XX. Né? Alguns historiadores, inclusive, argumentam, né, que o século XX não começa em 1901, e sim em 1914, com a Primeira Guerra Mundial. E por que isso? Porque a partir da Primeira Guerra Mundial nós vamos ter todos os conflitos bélicos a partir dali redefinido, né? Isso se dá pela mudança de paradigma que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, nós temos que lembrar que ela não é um evento isolado, né? Temos que lembrar dos antecedentes, né? Que ali no início do século XX, nós temos, final do século XIX e início do século XX, nós temos algumas características marcando para isso, né? Primeiro, a chamada paz armada, né? Que não havia guerra no mundo, mas tanto os Estados Unidos como a Alemanha estavam se armando, a indústria bélica desse país estava a todo vapor, né? Então, porque na verdade existia no ar, né, uma certa rivalidade entre os países europeus, né? E isso, quais foram os motivadores disso, né? Primeiro, temos que entender o processo que ficou conhecido como neocolonialismo, ocorrida no século XIX na África, né, onde os países europeus vão repartir entre si o território africano, né? E, obviamente, alguns ficaram prejudicados, principalmente se nós pegarmos ali a unificação da Alemanha, né? A Alemanha ocorre a unificação ocorre pós o neocolonialismo, né? Temos que ver que a Alemanha ela constituía de vários reinos e principados, né, germânicos, e que vai ser, por Bismarck, ele vai ser unificado, desculpa, a partir de 1870. Outro fator importante também ocorre nesse momento, que é em 1871, a unificação da Itália, né, que também era composto por vários territórios, repúblicas independentes,
e que a partir de Vítor Emanuel, ele vai ir para uma guerra de unificação, né, criando a Itália, né, que até então o país Itália não existia. E aí nós temos toda... É interessante perceber que, nesse momento, nós aqui, catarinenses, temos a ver com esse evento por causa de Garibaldi, né? O italiano Giuseppe Garibaldi acabou vindo para o Brasil e lutou na Guerra dos Farrapos, né? E aí se apaixonou pela lagunense Anita, e ela foi com ele depois do término da Guerra dos Farrapos, ela foi com ele para a Itália lutar nessas guerras de unificação da Itália em 1871. Outra coisa importante é a guerra entre a França e a Prússia, né? A Prússia seria, ela era um país, um reino independente, né? Um país independente, e ela vai entrar em guerra com a França, e o resultado dessa disputa, né, é a região da Alsácia-Lorena, né, que vai ser o resultado que acaba tendo essa guerra a vitória dos franceses, né, se não me falha a memória, a vitória dos franceses. E isso fez com que também, nesse momento, existisse uma aliança política, que foi a primeira, vamos dizer, a primeira tentativa de aliança político-militar no continente europeu, né, que foi a chamada Liga dos Três Imperadores, né, que seria a aliança entre o imperador da Alemanha, o imperador da Áustria e o imperador da Rússia. Porém, essa liga ela não vai muito adiante, né? Ela não vai ser ela não vai funcionar. Em que sentido? Porque tanto o imperador da Rússia quanto o imperador da Áustria estavam de olho nessa região aqui da Europa para os seus fins políticos, né? Que é uma região que até então era dominada pelo Império Austríaco, mas havia uma tentativa do governo russo de criar instabilidade política nessa região, só um pouquinho, contra a Áustria. Então havia essa rivalidade, por isso eu botei esse canhãozinho ali entre os dois, porque havia essa rivalidade entre o imperador da Áustria e o imperador do Império Russo pelos Balcãs, né? Que é essa região aqui, na Europa, né? Então essa região vai ser disputada pelos dois países. Então a liga dos três imperadores acaba não dando certo, né? E aí a Rússia se retira dessa liga, né? Então, embora não houvesse guerra ainda, então a partir daí começa a vir algumas alianças políticas, né? Então criam-se dois grupos, né? O grupo que seria a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né? A Tríplice Entente era formada pela França, o Reino Unido e a Rússia. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, né? E aí tem que entender porque sendo essas duas grandes alianças, né, a Entente e os aliados, havia também um grupo periférico, né, um grupo que tinha acordos com países desses grupos, tipo a Sérvia e Montenegro eram aliados do Império Russo, né? Então, ele tinha a proteção do Império Russo, dentro dessa instabilidade que eu falei para vocês, que a Rússia queria, o Império Russo tinha interesse
ali nos Balcãs, né? Outra coisa importante a considerar da Primeira Guerra Mundial são essa corrida armamentista, né? Esses nova tecnologia bélica sendo utilizada. Aí a gente vê o canhão de 75 milímetros, né? O morteiro, o lança-chamas, a metralhadora. Temos também o avião, né, como instrumento de guerra pela primeira vez, que até então vai ser a primeira vez que o avião vai ser usado como arma de guerra. O tanque blindado, né, outra invenção para esse momento. O submarino. E, é claro, a guerra química, né, os gases venenosos utilizados, né, também podemos dizer que a Primeira Guerra Mundial é o primeiro conflito bélico mundial onde se usa bombas químicas, né? E também existia outro fator importante, que era o pan-eslavismo, que era um acordo, uma tentativa de criar uma região autônoma entre os países dos Balcãs, né? E aí ter esses países unificados em torno desse grupo, né? O pan-eslavismo. Então, e aí, o que vai motivar a guerra? Né? O que vai motivar a guerra? A guerra, ela inicia, né? E toda guerra tem um ponto de partida, né? Podemos considerar que ela teve outros fatores, mas não há como discutir esse fato político, né? A guerra, o começo da guerra se dá após o assassinato do arquiduque e a arquiduquesa do Império Austríaco, né? No caso, a Sérvia estava sob o domínio da Áustria, e para manter esse domínio, o imperador envia o príncipe herdeiro, no caso, o arquiduque Francisco Ferdinando, uma viagem estatal para demonstrar esse poder, né? E aí ele é assassinado por um estudante de um grupo político conhecido como Mão Negra, né? Que é o autor do atentado. E esse fator, então, inicia a Primeira Guerra Mundial, né? Por que inicia? Porque, em seguida, a Sérvia, né, desculpa, perdão, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, que, por seu lado, é aliado da Rússia. Então, na verdade, a Rússia está declarando guerra à Rússia, né? Então, ali as peças do tabuleiro começam a se mexer. Então, claro que qual foi o motivo realmente da guerra? Foi o assassinato? Não, o assassinato foi um fator político, né? Um evento, um fato histórico, mas a guerra em si ela ia começar por qualquer razão, né? Na verdade, ali existiam interesses políticos coloniais na África muito importantes, né? E essa guerra já se esperava há muito tempo, essa guerra, né? E até dizia-se que ela seria a última das guerras, né? Havia essa ansiedade na Europa para essa guerra, porque ela seria a última guerra mundial, né? Depois dela não haveria uma necessidade de ter mais guerra, porque ela definiria, né? E como eu falei, existia um pensamento de que a guerra ela seria vencida rapidamente, né? Eles, já no Natal, né? Ela eclode em julho, né? No Natal os soldados estariam em casa. Então aqui ocorre os soldados embarcando, né? Percebam que há essa alegria nas fotos que a gente observa, eles estão festejando, eles estão embarcando felizes para o fronte, né?
E aí, aqui é interessante, porque assim, a Primeira Guerra Mundial, ela vai quebrar paradigmas. A gente classificar, por isso que ela é classificada como a guerra que abre o século XX. Né? Porque como é que nós vemos as guerras até aquele momento? Né? Se nós pegarmos desde lá da Antiguidade, do Egito Antigo, Roma, embora ela tenha suas particularidades, mas a guerra até o século XIX, a guerra sempre foi definida da seguinte forma, né? Usava-se um campo de batalha, ou tinha-se um campo de batalha, onde o exército A ficava em frente ao exército B, e os dois ali se enfrentavam. Né? Esse era a lógica das guerras até o século XIX. E geralmente essas guerras, ela atingia muito pouco a população civil. Não é que não atingisse, a gente tem ali a questão, né, vou lembrar de Júlio César, Troia, não é que a população não fosse atingida. Até era, mas a proporção é muito pequena. Sempre essas guerras eram guerras entre soldados. Né? Eram guerras entre soldados atacando soldados. Depois que perdesse, aquele que perdeu entregava suas cidades, enfim, o domínio acontecia. A Primeira Guerra Mundial, ela vai romper essa história do campo de batalha. E o campo de batalha vai ser em qualquer lugar. Não é só no campo em si, mas também na população civil, e também nas cidades. Né? Inclusive, é uma guerra as guerras, a partir daí, passam a ser muito mais urbanas do que qualquer outra coisa. Então, ela vai romper esse paradigma daquele estilo de guerra que se tinha até o século XIX. Né? Então, ela vai, até pelas novas tecnologias, pela própria mobilidade que essas novas tecnologias, como o automóvel, vai dar para a guerra, o trem, né? Uma coisa que eu não botei ali, mas o uso do trem, né? Para levar soldados, para levar mantimentos. Então, tudo isso vai dar muito mais agilidade no front. Né? Então, ao quebrar esse paradigma, né, temos, como eu falei, uma nova guerra. Então, para entender como ficou, então, aqui nós temos um quadro, né, que nos passa isso, né, a quanto o número do conflito, né, foram 8,2 milhões de mortos, né, 20,9 milhões de feridos, 7 milhões e meio de desaparecidos. Né? Isso foi o resultado da Primeira Guerra Mundial. Ela envolveu diretamente os países, porque uma vez que o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, a Rússia vai em defesa da Sérvia, que é a sua aliada, e aí força o Império Austro-Húngaro declarar guerra à Rússia, que, por sua vez, acaba fazendo com que a França declarasse guerra à Áustria, que, por sua vez, puxa a Alemanha declarando guerra à França. Então, já tinha toda aquela rivalidade entre franceses e ingleses, né? Então, havia essa rivalidade. Só corrigindo ali na Guerra Prussiana, a França perdeu a guerra e teve que entregar para a Prússia a Alsácia-Lorena. Né? Então, desculpa ali, eu acabei me confundindo no início ali, mas foi isso que aconteceu. Talvez o cansaço. Então, esses dois grupos. Só que aí nós temos que ver que há um segmento, né? A Itália, por exemplo, que estava no lado dos aliados, ela acaba saindo dos aliados e indo para a Entente, né? Então, os Estados Unidos, que não era de lugar nenhum, acaba também entrando na guerra após a Rússia se retirar. Então, tem toda ali uma modificação no tabuleiro da guerra, né, durante esses 4 anos de guerra. Enfim, a guerra chegou, né? Uma vez que começa o conflito, a guerra, tão esperada pelos europeus, dá-se início, né? Então, como eu falei anteriormente, havia uma expectativa, né, que essa guerra fosse rápida. E temos que compreender que a Primeira Guerra Mundial, ela quase que 100%, embora tenha fase ali no oceano, no norte da África, no mar Mediterrâneo, mas
o epicentro dessa guerra, o palco dessa guerra é a Europa. Ela não é uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, que ela vai se estender para outros continentes. Embora ela tenha algumas características, algumas batalhas, mas ela vai se restringir, né? A maior parte dos conflitos se dá na Europa mesmo. A Europa que é o palco desta guerra. Então, a primeira fase da guerra, ela foi uma fase chamada de fase da movimentação, né? Por quê? Porque foi uma fase rápida, né? Temos que lembrar que a Alemanha se saiu muito bem, porque a Alemanha a sua indústria bélica estava a todo vapor, então ela tá vindo para a guerra com novos armamentos. Então ela surpreende os franceses, principalmente os ingleses também, né? Tipo, os ingleses levaram para a Primeira Guerra Mundial a cavalaria, né? Porque na cabeça deles, porque os ingleses ainda tinham como modelo de guerra aquela guerra do século XIX, que não era, que já ia ser ultrapassada por essa guerra. Por isso que a primeira fase da guerra era a chamada movimentação, porque ali vai desenrolar muito rápido, né? Vai se desenrolar muito rápido, e vai surpreender a Entente, porque a Entente não estava preparada para esse ponto. Tanto é então, que eles diziam, inclusive, que a Alemanha venceria em 6 meses. Porém, após essa fase da movimentação, e aí, tipo assim, obviamente, a Entente acabou se preparando melhor, né? As indústrias bélicas na Inglaterra, na França, e, obviamente, também com apoio dos Estados Unidos, eles acabam também tendo acesso a esses novos... E aí a guerra entra numa fase parada, né? Estática, que é a chamada fase das trincheiras, que é o maior período da guerra. Ela só vai ser vencida, só vai acabar no final ali, em 1918, com, né, a última fase dessa guerra, mas por quê? Porque, na verdade, principalmente a partir de 1915, né, cada país ficou ali defendendo aquele território que tinha conquistado. E essas defesas eram feitas por essas trincheiras, né, cavadas na terra, né? Algumas eram muito bem organizadas, como a gente vê aqui no gráfico, no desenho, com cama, mas a maioria era só simplesmente um buraco cavado, protegido por sacos de areia ou outras coisas, né, arame farpado, e ali os soldados ficavam, não importa se estava chovendo, nevando, frio, calor, enfim, né, por 3 anos, as trincheiras, elas foi o palco dessa guerra. A Europa inteira foi recortada por essas trincheiras. E interessante porque o que eles estavam disputando? Eles disputavam a terra de ninguém. Né? Por quê? Vamos imaginar 2 trincheiras, uma de frente para a outra, né? Cada um tinha ali o seu espaço limitado, e esse espaço ao meio é chamado de terra de ninguém. Né? Aí ocorre esse episódio, que é interessante, na Primeira Guerra Mundial, que ficou conhecido como Noite Feliz. Né? Voltando a lembrar que eles não esperavam, eles acreditavam que no Natal a guerra acabaria e todos os homens, né, todos os soldados passariam o Natal em casa. Mas não foi isso que aconteceu. Né? E aí conta-se que, num determinado momento, os franceses, os ingleses e os alemães, eles acabaram se confraternizando na terra de ninguém, no dia de Natal. E fez com que o comandante dos 2 lados não tivesse outra solução, né, já que, de que decretar uma trégua até o 1º do ano. E aí isso possibilitou os 2 lados, os 2 soldados, interagirem, jogar futebol, conversarem, beberem junto. E aí temos que lembrar novamente a configuração da Europa, né? O território europeu.
são países muito próximos um do outro, né? Na verdade, a Europa toda é o tamanho do Brasil, né? E assim como nós aqui no Brasil, facilmente saímos daqui para passar o verão na Bahia, ou para ir no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Esse caminhar dentro do país é muito simples. Lá também, né? Então, assim, é muito comum um alemão estudar na Inglaterra, ou vice-versa, ou na França, né? Ou namorar uma moça da França. Então, eles já tinham, eles não eram inimigo, o povo não era inimigo, né? Os governos poderiam ter a sua rivalidade, mas o povo não. Então, quando houve essa confraternização no Natal de 1914, para eles foi uma situação comum. Tanto é que fica muito difícil depois para eles reiniciarem a guerra, né? Após o dia 1º ali, quando acabou o cessar-fogo entre as duas, os soldados não tinham mais condições de continuar a luta. Tanto é que ambos os lados tiveram que separar, né, mandar para outros frontes, tirar dali os seus soldados, mandar para outro fronte e trazer outros soldados para aquele fronte ali. Porque já não havia quem disparasse. Quando a guerra, eles teriam que recomeçar a guerra e disparar, em vez de eles dispararem, e aí estavam sob ordens, né, em vez de soldados dispararem na direção do oponente, eles disparavam para cima. Então, porque já não tinha mais condições de ter aquela guerra naquele espaço ali. A Guerra dos Gases, né? Começa com a Alemanha. A Alemanha é o primeiro país a inventar um gás tóxico para jogar nas trincheiras, porque a única forma que tinha de derrotar a trincheira, ficou tão parado que precisava de alguma coisa para tirar os soldados das trincheiras, né? Então, a Alemanha ela acaba criando, né, um gás amarelo, com um cheiro extremamente forte, né, que ficou conhecido como gás mostarda, né? Mas ela acabou também sendo vítima da mesma arma que criou, porque também outros gases foram criados, né? E aí tem um episódio da saída da Rússia em 1917, né? Por que a Rússia sai? Porque a Rússia ocorre uma revolução na Rússia, uma revolução comunista na Rússia, e o novo governo acaba decretando, né, rendendo-se à Alemanha, né? Inclusive eles entregam parte do território norte da Rússia, né, e para a Alemanha como indenização, né, e a Rússia acaba saindo da guerra, né? Então ficando em guerra somente a França e a Inglaterra, do lado da Entente, porque a Rússia se retira da guerra. Mas, aparentemente, um submarino alemão bombardeia um navio norte-americano, Lusitânia, né, forçando os Estados Unidos a entrarem na guerra ao lado da Entente, declarando guerra à Alemanha, por causa desse acidente, né? E aí, também, o presidente Venceslau do Brasil acaba declarando guerra à Alemanha, exatamente pela mesma razão, né, que os alemães teriam bombardeado um navio brasileiro, né, que até hoje não sabe se é verdade ou não, e aí fez com que o Brasil declarasse guerra a Alemanha, mas os soldados brasileiros acabaram não participando, mas foram enviados para a Europa, mas não participaram da guerra. Então, e aí, deixa eu ver se está certo. E aí nós temos aqui, né, a famosa, claro que com a entrada dos Estados Unidos, acabou mudando a atmosfera da guerra, né? Porque, afinal de contas, não é só porque os Estados Unidos estavam bem armados que favoreceu, mas o fato de os soldados norte-americanos estarem muito bem alimentados, muito bem protegidos, quer dizer, estavam saudáveis, né? Temos que lembrar que ambos os lados estavam na guerra desde 1914, então muitos soldados ali já estavam
com fome, mal alimentados, questão que eles pegaram frio, calor durante quatro anos. Então, quando os Estados Unidos entra, desequilibra o jogo, né? E favorece, obviamente, a entrada dos Estados Unidos, vai acabar favorecendo, um dos fatores, não é o único, mas vai acabar favorecendo a Entente. E, obviamente, eles acabam vencendo a guerra, entende? Derrota a Alemanha, né? Derrota o Império Austríaco, né? E acaba, obviamente, se implodindo. Tanto é que, se nós olharmos, após a Primeira Guerra Mundial, os grandes impérios, né? O Império Austríaco implode, a Alemanha, né? O Império Alemão também acaba, e o Império Otomano, que também era um que estava no lado também acaba implodindo, né? Acaba desaparecendo após a Primeira Guerra Mundial. E aí, com o final da guerra, vem a chamada paz dos vencedores. Por que a paz dos vencedores? Porque os países que ganharam a guerra se reuniram no Palácio de Versalhes e assinaram aquilo que ficou conhecido como Tratado de Versalhes. Só que o Tratado de Versalhes foi um tratado que beneficiou extremamente os vencedores. E os países perdedores, aí tem que lembrar que o Império Austro-Húngaro deixa de existir, o Império Otomano deixa de existir, então o único país que acabou sobrevivendo a esse período é a Alemanha, e é justamente a Alemanha que vai pagar todo o ônus da guerra. Então, a Alemanha ela vai ter várias punições, né? Inclusive, vai ser criada naquele momento a Liga das Nações, em que a Alemanha não pode participar, né? Ela vai ter que entregar seu território, parte do seu território para a França, no caso, vai ter que entregar a Alsácia-Lorena para a França novamente, ela vai perder território para a Prússia, então ela vai ser quase de facelar. Então, temos que lembrar que a Alemanha acaba, né, sendo vítima, né, ela acaba sendo o país que pagou todos os ônus da guerra. E aí, com o Tratado de Versalhes, há um novo mapa da Europa, né? Como eu falei anteriormente, né? Aqui nós tínhamos, não sei se vocês conseguem ver aí, né? Nós tínhamos aqui o Império Austro-Húngaro, que acabou se desfacelando, e aí então, surge a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, né, a Polônia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, né? Esses países surgem pós Primeira Guerra Mundial. Aqui embaixo, onde era então o Império Otomano, né, surge a Turquia, a Síria, o Iraque, né, que são países que vão surgir do antigo Império Otomano, porque a Europa sofreu uma nova configuração. E ocorre nesse momento, até porque temos que lembrar que, como a guerra, como eu falei anteriormente, ela ocorre em território europeu, a economia europeia, após a guerra, está totalmente destruída. Está totalmente... até porque muitas fábricas vão ser bombardeadas, né? Outras fábricas vão ter que mudar o seu perfil, né? O seu produto final para ser aquilo que atender à guerra, né? Então, a Europa, que até então temos que pensar que a Alemanha, que a Inglaterra era a grande potência até o final do século XIX, ela está falida após a Primeira Guerra Mundial. Mas qual é o país que teve maior crescimento com a guerra? Os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vão entrar na guerra no último ano da guerra. Então, isso possibilitou aos Estados Unidos, durante 3 anos, eles estarem produzindo e vendendo armas, principalmente para a Entente, não que eles também não vendessem para o outro lado, mas principalmente para a Inglaterra e para a França. Então, o nível de emprego nos Estados Unidos, nesse momento, era muito alto. O nível o poder aquisitivo dos Estados Unidos na década de 20, pós-Primeira Guerra Mundial, é muito alto. Né? Então, surge os Estados Unidos como a potência econômica após a Primeira Guerra Mundial. E ele, então, como potência econômica, ele impõe o dólar como moeda internacional.
que o dólar vai ocupar o espaço que até então era da Libra, né? Então, ele vai ocupar a Libra esterlina, era a moeda inglesa, que era a moeda usada no comércio mundial até aquele momento, mas com a ascensão econômica norte-americana, o dólar passa a ser usado como moeda para o comércio mundial, né? Então, como eu falei anteriormente, tem ali a situação da própria Europa, né, que foi, nesse momento, nós temos que entender que a Europa, nós temos que entender que, para isso, a Europa ela está totalmente destruída, então, impérios antigos, né, como o Império Austro-Húngaro, né, e nós temos que temos também uma ligação com o Império Austro-Húngaro. Não podemos esquecer que a imperatriz Leopoldina era filha do imperador austríaco. Então, a Casa de Lorena é a Casa Austríaca, né? Então, tem toda essa ligação com o Brasil. Então, podemos perceber o fato de que a Primeira Guerra Mundial ela inaugura esse novo esse novo século, né? Inaugura o século XX, em questão bélica, em questão de guerra. E nunca se fez tanta guerra como se fez no século XX. Né? E as guerras do século XX, eu não estou só me referindo desculpa, à Segunda Guerra Mundial, mas as guerras pós-Segunda Guerra Mundial, né? Somente durante a Guerra Fria, então são conflitos terríveis, né, que vão, onde a mortandade, o índice de mortandade é muito grande por causa dessas tecnologias bélicas, porque o paradigma de guerra vai estar totalmente diferente. Então, temos que perceber que essa Primeira Guerra Mundial ela vai ser um motivo para a Segunda Guerra Mundial, porque quem é que pagou o ônus sozinho dessa guerra? A Alemanha. E a Alemanha ela vai ficar com um sentimento de rivalidade, de humilhação para com a Entente, principalmente para com os ingleses e franceses, né? Porque vão se sentir que eles acabaram humilhando, né, o fato da Alemanha ter sido derrotada. Outro país que não vai gostar muito dessa história é a Itália, porque a Itália ela trocou de lado, vamos dizer assim, ela acabou apoiando a Entente, mas quando, na guerra, com o Tratado de Versalhes, a Itália não se viu beneficiada, né, nem ela, nem o Japão se viram beneficiados com o Tratado de Versalhes. Né? Então, a Itália, os italianos se sentiram traídos pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, a respeito de suas aspirações econômicas e políticas na Europa, principalmente nas colônias africanas. Então, percebam que tudo isso vai acabar contribuindo para um segundo conflito, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, a Segunda Guerra Mundial nada mais é do que a continuidade da Primeira Guerra Mundial. Por que a continuidade? Porque os atores são os mesmos, o palco é o mesmo e o enredo é o mesmo. A história só vai se repetir, né? A história, nesse caso, ela vai se repetir, não, ela vai dar continuidade. Né? É claro que é uma nova guerra, mas o nascer desse conflito é motivado pela Primeira Guerra Mundial. Então, temos que entender a Primeira Guerra Mundial, compreender as consequências dessa guerra, para que a gente possa, então, compreender não só a Segunda Guerra Mundial, mas todo o século XX e, obviamente, o século XXI. Então, era isso que eu queria deixar o meu recado para vocês. Né? Esse é um conteúdo que cai em vestibular, então espero que tenha sido útil para vocês. E aqueles que não estão inscritos no meu canal, eu peço a gentileza, que no cantinho da tela, se inscrevam no meu canal. Então, boa noite a todos
e até a próxima aula, onde nós vamos trabalhar a Revolução Russa. Obrigado, então, e boa noite a todos.